Estou aqui com o Gesualdo Pires, é o prefeito da nossa cidade de Paraná. Primeiramente, Gesualdo, muito obrigado pelo tempo que o senhor está disponibilizando para a gente, para falar um pouco, né, da sua trajetória de vida, como que foi a sua vida acadêmica, até o senhor chegar também à prefeitura, e as melhorias que o senhor tem feito na nossa cidade. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua história, como é que foi o passo a passo, desde a época acadêmica até o senhor chegar na prefeitura. Bom, em primeiro lugar, Leandro, agradecer a você, tá? Toda a sua equipe, é um prazer estar aqui com você. Eu sou engenheiro civil, formado em São Paulo, capital. Eu sou, na verdade, nascido em Presidente Prudente, uma cidade do interior do estado de São Paulo. E naquela época, na década de 70, quando eu fiz o cursinho em 1976, no curso do âmbito latino, na Rua do Mandaré, os cursos de engenharia civil eram muito escassos no Brasil, eram pouquíssimos os cursos, não é como hoje, existem aí dezenas ou centenas de cursos. Então, só em São Paulo havia poucas opções de curso de engenharia civil. Era um processo muito difícil, ele era quase que equiparado ao que é hoje o curso de medicina. A concorrência da engenharia era muito alta. Então, eu tive que estudar em São Paulo, fiz um curso preparatório no curso âmbito latino em 76, entrei na faculdade. Na época só tinham 3 cursos de engenharia em São Paulo, além do Mackenzie e do Mapofei. Era a Mauá, que eu fiz, Politécnica e a FEI. Eu entrei na Mauá, a Escola de Engenharia Mauá, em São Paulo. Entrei em 77, me formei em 81, 5 anos no curso de Engenharia Civil. Em 82 eu fiquei em São Paulo, eu era estagiário na empresa Camargo Corrêa, que na época era a maior construtora do Brasil. E eu acabei sendo contratado para Camargo Corrêa para fazer trabalhos, para trabalhar na usina hidrelétrica de Tucuruí, no interior do estado do Pará, uma grande usina hidrelétrica da época, um grande projeto do governo federal. Por lá eu fiquei um ano, indo e vindo de São Paulo para Tucuruí, que era no interior do estado do Pará. Mas eu sempre tive esse sonho de ir para um lugar remoto, um local que pudesse me dar mais oportunidades. E sempre sonhei em uma cidade, num local como Rondônia. Então, no final de 82, nas primeiras férias que eu tive, logo no começo de janeiro de 83, na verdade, eu tive as primeiras férias na Camargo Corrêa e eu me desloquei a Rondônia. Cheguei em Porto Velho e depois eu vi que Porto Velho já não estava da forma que eu gostaria, quer dizer, eu queria que tivesse a coisa menos desenvolvida ainda. Foi aí que eu voltei, peguei um avião na época, de Porto Velho até Ji-Paraná. E quando eu cheguei em Ji-Paraná, me encantei com a cidade. Porque aquele sonho da aventura que eu tinha, eu fiquei encantado com Ji-Paraná. Porque eu vi que era uma cidade que estava um ritmo muito grande de crescimento, uma cidade que praticamente não tinha nada, tinha tudo a ser construído. E foi em função disso que eu voltei a São Paulo, pedi demissão na Camargo Corrêa e me mudei para Ji-Paraná em março, abril de 83, foi quando aqui cheguei e montei uma empresa de construção civil. Nossa, Gesualdo, muito bacana a história, né? Porque o senhor aspirava por novas aventuras e encontrou aqui na nossa cidade um local para trabalhar na área da engenharia. Muitas pessoas às vezes pensam que vai ser fácil, vai ser muito fácil você se encaixar, e aqui o senhor encontrou o que o senhor queria. Bom, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para a gente como é que foi a sua época de acadêmico, quais eram os sonhos, além, claro, né, de encontrar lugares remotos, mas o senhor, enquanto acadêmico, pensava o quê? Como seria a sua vida após formado? Olha, o curso de engenharia, ele é um curso muito difícil, né? É um curso, especialmente em São Paulo, a Mauá, que é uma escola muito renomada, é um curso realmente que a gente tinha uma dificuldade muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sabe, Leandro? Eu sempre fui um aluno muito aplicado e eu sempre tive esse sonho de fazer engenharia civil. A minha família não tinha tanta condição assim, mas meu pai e minha mãe se esforçaram muito no sentido de poder bancar o meu cursinho em São Paulo e
E depois eu consegui, graças ao crédito educativo, que hoje que é mais ou menos o FIES hoje, lógico que muito limitado, eu consegui bancar a faculdade, porque a faculdade de Mauá é uma faculdade privada, não é como a Politécnica, que é uma escola pública da USP. Mas, de qualquer forma, a minha época de academia, como estudante de engenharia civil, foi uma época muito dura. Muito estudo, muita dedicação, as matérias muito difíceis. Marquei muito pela dificuldade de acompanhar, de não ser reprovado. Muitos alunos no meio do curso eram reprovados, eu nunca fui reprovado em nenhuma matéria, mas era um curso muito difícil, um curso de muitas dificuldades. E, na verdade, o sonho nosso, claro, era acabar o mais rápido possível, né, o curso de engenharia civil, exatamente para poder entrar no mercado de trabalho. Em 81, quando eu me formei, no final de 81, o Brasil passava por um processo de grande recessão. Ele não estava um campo muito propício para os engenheiros. Tanto é que muitos colegas meus, grande parte dos colegas engenheiros que se formaram comigo, eles acabaram indo para o mercado financeiro. Tem muitos colegas que até hoje eu tenho contato, que entraram no Banco Itaú, no Citibank, no Bradesco, porque os engenheiros eles têm essa característica, eles têm muita adaptação a qualquer tipo de atividade. E como é uma faculdade de nome muito grande parte desses colegas meus faziam administração de empresas. Eu mesmo fui um e fiz durante 3 anos um curso de administração de empresas na USP. Eu acabei deixando porque quando eu me formei, eu saí de São Paulo, comecei a viajar, eu tranquei a matrícula no curso de administração da FEA, né, que é o curso de administração de empresas da USP, para fazer esse curso à noite, mas aí o grande objetivo nosso, todos os 5 anos da faculdade, era realmente, primeiro, em sonhar em ser engenheiro, e segundo, muita aplicação, muito esforço. As provas eram dificílimas, algumas matérias praticamente intransponíveis, né? Nós tínhamos matérias terríveis, né? Dava até calafrios, né? Tal grau de dificuldade. Mas tudo aquilo é exatamente para formar o preparo dos engenheiros que formavam por aquela instituição, que hoje são uma referência nacional. Mas, de qualquer forma, a gente não tinha muito essa coisa de pensar muito. Eu acho que isso é uma característica que eu até, quando eu fiz algumas palestras com estudantes de engenharia, em Porto Velho, no CREA, em Rondônia, eu sempre digo isso, né? Os engenheiros, de um modo geral, eles são muito alienados ao processo social. Nós, engenheiros, somos alienados ao processo político, porque a engenharia ela absorve muito de você, ela absorve demais a questão da aplicação do estudo em si técnico. Então você acaba não se preocupando muito com as questões sociais, e é uma falha que eu vejo nos cursos de engenharia, é uma crítica que eu tenho feito aos cursos de engenharia, que deveria ser um pouco mais humanizado. Eu acho que os cursos de engenharia deveriam ser um pouco mais voltados às questões políticas, às questões sociais. Eu lembro muito bem que a gente quase não se importava muito com isso. Primeiro que era um período de ditadura, né? 76 até 81, era um período que pouco se discutia, não existia democracia, não existiam redes sociais como hoje existem, não existia a internet, não existia os meios de comunicação, não tinha esse poder de falar com as pessoas, você não tinha liberdade de discussão. Então, na verdade, os alunos de engenharia naquela época, como outros cursos, a maioria dos cursos, eram muito bitolados no curso. A gente não tinha muita abertura pelo período que a gente cursou na década de 70, que era ainda um regime militar, era um regime ainda de ditadura, onde as pessoas não podiam manifestar os seus pensamentos, e também pela característica do curso de engenharia, que é um curso muito técnico, e é uma das críticas que eu sempre faço em relação aos cursos de engenharia. Mas, basicamente, o nosso sonho era se formar, chegar lá para poder entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar, tentar chegar a conseguir um trabalho. E quando eu me formei, eu fui um dos poucos alunos da minha turma e tive a felicidade
de poder entrar numa empresa construtora, que era a Camargo Corrêa. Eu lembro que poucos alunos conseguiram se empregar na época. Depois, claro, foram se encaixando. Alguns alunos fizeram pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, foram para o mercado financeiro, foram para o mercado de empresas, de outros tipos de empresas, multinacionais. E eu, por incrível que pareça, eu fui um dos poucos alunos que encontrei um lugar que eu sempre sonhei, que foi exatamente uma construtora, e na época a Camargo Corrêa era a maior construtora do Brasil. Muito interessante, Oswaldo, a sua explicação. Tenho certeza que isso vai ajudar muitos alunos, talvez professores, organizadores de cursos, talvez melhorar os cursos. Para finalizar, eu gostaria que, se possível, o senhor desse 3 dicas para quem está estudando a engenharia ou até mesmo a arquitetura hoje, ou de outra forma, fazendo essa pergunta, se o senhor conseguisse voltar no tempo e se desse 3 dicas para te ajudar a melhorar mais ainda o seu desenvolvimento na faculdade. Bom, a primeira dica que eu acho que é a mais importante, eu acho que essa é 90% das 3 dicas que você me pede, é exatamente aquilo que eu falei. É você não se limitar ao teu curso. Eu acho que a pessoa hoje ela tem que ser polivalente, ela tem que estudar muito outras matérias, ela tem que ser uma pessoa do mundo. Ela não pode apenas, principalmente a arquitetura, que é um curso que é muito voltado para a questão humana, a questão da ecologia, da questão das relações humanas. O arquiteto tem muito essa questão da relação humana, muito mais que o engenheiro. A própria profissão do arquiteto exige que ele tenha uma relação, uma interação com as pessoas muito maior do que o próprio engenheiro. O engenheiro já é mais seco, ele cuida da obra, o arquiteto não. O arquiteto cuida do cliente, ele cuida da família, ele verifica a situação social. Então, a dica que eu vejo mais importante hoje, de qualquer área de atuação, é você não se limitar apenas à sua área, da arquitetura, ou do direito, ou da medicina, qualquer que seja o seu curso. Eu acho que o aluno hoje ele tem que ser um aluno polivalente, tem que ser um aluno que lê muito, ele não pode se limitar apenas às suas matérias, ele tem que começar a pensar em ciências humanas, ciências sociais, em filosofia, em sociologia, ele tem que estudar as questões das relações humanas, porque hoje um bom profissional é aquele que reúne, além dos conhecimentos técnicos que ele adquire no curso, propriamente dito, é aquele profissional que consegue se relacionar com as pessoas. Isso é muito importante. A dica que eu dou para as pessoas que estão estudando: não se limitem apenas ao curso de arquitetura, no caso de vocês. Pensem também que vocês têm que aprimorar a questão social, as questões políticas, as questões sociológicas, enfim, o aluno de arquitetura, de engenharia, de medicina, ele não pode pensar que ele é uma ilha. Tem que imaginar que ele seja uma mente de uma grande composição de forças e que ele tem que ter essa inter-relação e saber um pouco de cada matéria, de cada atividade, para ele se dar bem na sua profissão. Acho que isso é a dica que eu vejo como mais importante. Outra dica que eu dou é que você aprenda de verdade. Muitas pessoas eles passam curso numa universidade ou numa faculdade só pensando em passar. Muitas vezes eu vejo alunos que falam: eu quero um ponto para passar de ano. Não, eu acho que o importante, além de passar de ano, é você aprender. Não basta apenas você passar de ano, você tem que passar de ano bem passado, aprender as matérias de fato. E uma terceira dica, eu não saberia te dizer. Eu acho que essas duas resumem bem o espírito que eu quero dizer. Mas a mais importante, Leandro, com certeza é essa. E os alunos não pensem que são ilhas, principalmente na arquitetura. A arquitetura é um curso muito bonito, é um curso maravilhoso e que ele tem uma inter-relação muito grande com a sociedade. O arquiteto, o bom arquiteto, é aquele que sabe captar as tendências, aquele que sabe interagir com as pessoas, aquela pessoa que sabe interagir com as famílias, quando vai fazer um projeto, ele tem que conversar com as pessoas, ele tem que saber dialogar com as pessoas, com as famílias, com os clientes, com os empresários. Então, a dica que eu dou aos alunos que estão hoje cursando, aos profissionais que estão se formando agora, que estão entrando na faculdade, para mim é a mais valiosa. É você não apenas se restringir à questão técnica do teu curso, estudar mais, ler mais,
Mesmo que você ache que aqueles assuntos não tenham nada a ver com a tua matéria. Tem tudo a ver sim com a tua matéria. Se você lê um livro de sociologia importante, você lê um livro de filosofia importante, você vê alguma coisa sobre engenharia ambiental, sobre ecossistema, tudo hoje é ligado, tudo. Então, hoje as pessoas têm que pensar dessa forma. Infelizmente, a época que eu fiz a engenharia, ela era muito voltada só à engenharia, não era discutido nada. A gente teve lá 6 meses, se não me engano, de engenharia econômica, um curso muito simples. Tivemos 6 meses de direito, o curso também é bastante simples, mas eu acho que um dos defeitos hoje das grades curriculares do Brasil é esse. A questão de não se ater a outras áreas e acabar com esses cursos decorebas, né? Eu acho que isso é uma crítica que eu faço no modelo educacional, não só das faculdades, mas desde do ensino básico, do fundamental, do ensino médio, que o brasileiro, o ensino brasileiro é muito retrógrado nesse sentido. A tal decoreba é o aluno passar em função do que ele decora, ele passa a ser praticamente um robô. Ele não entende, ele não entende as coisas. Eu acho que o professor ele tem que se ater muito a que o aluno entenda o que ele está aprendendo. Isso é muito importante, porque os alunos brasileiros hoje, claro que mudou muito. Eu lembro que na minha época era muito decorado, né? E muitas coisas, outra crítica que eu faço ao sistema educacional brasileiro, muitas coisas a gente aprende e coisas que a gente nunca vai usar. Então eu acho que, por isso que eu digo que os cursos eles têm que ter grades curriculares mais livres. Eu lembro que eu tinha um professor que eu adorava ele, e que ele dizia exatamente isso. Ele dizia, olha, o bom engenheiro não é aquele engenheiro que sabe qualquer assunto. O bom engenheiro é aquele que sabe procurar onde buscar aquela informação. Ele tem que ter discernimento para buscar aquela informação. Então, um bom arquiteto, um bom profissional, não é aquele que saiba tudo, ninguém consegue saber muita informação. É a pessoa que tem discernimento de buscar essa informação, de estudar, de descobrir onde, de conversar com as pessoas, ter humildade de reconhecer que não sabe, é muito importante também. Você sai de uma faculdade, você sabe quase nada das coisas. Eu, quando saí da engenharia civil, eu estudei 5 anos de forma muito aplicada, mas muito teoria. Tem muito pouca prática também. Acho que questão prática, a relação do engenheiro civil, do arquiteto com os profissionais, com os pedreiros, com os colaboradores, tem que ser uma questão também muito séria. Você tem uma boa relação com o pintor, com o carpinteiro, com o assentador de cerâmica. Isso são coisas que levam você para o lado também da produtividade. Isso é a parte sociológica, a parte da boa relação humana que você tem tanto com os seus clientes como com os operários que vão trabalhar naquela obra. Então eu acho que é tudo isso que eu vejo como diferencial hoje com um bom profissional. Você cuidar de todos os aspectos que envolvem a sua profissão. Leandro, só para encerrar, eu queria agradecer a você e eu acho que essa seria a terceira dica. Então, né? Você pediu 3, eu dei 2. Eu acho que uma coisa importante que a gente, todos nós temos que ter, Leandro, é a preocupação com a questão social do seu segmento. Eu acho que num país como o nosso, um país tão rico como o nosso, um país tão fabuloso, extraordinário, tão grande, tão imenso em termos de riquezas naturais, com um povo tão bom como nós temos, trabalhador, todos nós que tivemos ou temos a oportunidade de estar estudando, nós temos uma responsabilidade social, uma responsabilidade de cuidar das pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. Eu acho que essa seria a terceira dica que eu daria a todos vocês. É que vocês também tenham responsabilidade social. Eu sei que hoje os alunos mais jovens, essa moçada que está vindo aí, esses jovens que estão estudando, a gente sabe que tem essa visão do lado social também, de ajudar o seu semelhante, fazer projetos bacanas de engajamento, criar organizações, ONGs, enfim, engajar mais no processo social, político do Brasil, porque esse país tem tudo para dar certo. Só não deu certo porque, infelizmente, as pessoas ainda não perceberam o potencial que tem
E as pessoas agora começam a perceber das potencialidades que tem em poder mudar o país. E a mudança se dá através de cada um de nós, né? Como dizia Gandhi. Se você quiser mudar o mundo, você começa a mudar a si próprio. Então essa seria a terceira dica que eu daria para vocês. Um forte abraço, né? Um prazer, tá? Estou à disposição de vocês e boa sorte a todos que vão me assistir. Que Deus possa abençoar todos vocês e que vocês possam ter muito sucesso na profissão. Pessoal, muito bacana, muito interessante suas dicas. E realmente, se a galera que está entrando agora, o pessoal que está se formando também, aplicar essas dicas, com certeza nós faremos um mundo melhor para as pessoas que virão mais pra frente. Muito obrigado pelo seu tempo, que a sua vida seja cada dia mais produtiva, melhor, e a sua carreira cada dia melhor. Muito obrigado. Até mais.